Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 7h em ponto aqui na nossa programação. Bom dia para você. Está no ar o Jornal Verde Vale deste sábado, dia 3 de dezembro de 2022. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Começando o final de semana, hoje é sábado, agora 7h em ponto. A partir de agora você fica muito bem informado no Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Banco Central altera regras sobre limites do Pix. Fraude no agro, 4 pessoas são presas por integrar grupo que sonegou quase 200 milhões em impostos. Manutenção das rodovias estaduais é tema de audiência pública. Assassinatos em Goiás caem 9% de janeiro a setembro desse ano. Governo vai rastrear transporte escolar via internet. Médico da seleção não assegura escalação de Neymar contra a Coreia do Sul. Brasil registra mais de 35 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez, bom dia para você, 7h01, 7h01 aqui na nossa programação. O Banco Central atualizou ontem as regras sobre os limites de valor para as transações feitas por Pix, seu sistema de pagamento instantâneo. Segundo o Banco Central, o objetivo das mudanças é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. As regras para que os clientes peçam alterações no limite seguem as mesmas. Se o cliente pedir uma redução do limite, o banco deve reduzir imediatamente. Se, no entanto, o pedido for para aumentar o limite, deve ser autorizado entre 24 e 48 horas. E o concurso 2545 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$100 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas de hoje em São Paulo. No sorteio da quarta-feira não houve ganhadores. As apostas da Mega da Virada já começaram, prêmio estimado em R$450 milhões. A aposta mínima custa R$4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. A Mega tem 2 sorteios esta semana. Um foi na quarta e o outro é hoje, sábado. Para apostar na Mega Sena, as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador e outros dispositivos. 7h03. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, deu o primeiro parecer favorável à vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. O próximo passo será a consulta pública na próxima semana. Os detalhes desta matéria você confere com Sandra Fontela. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS foi favorável à vacinação contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos sem comorbidades. Mas a CONITEC recomendou uma consulta pública para tratar sobre o assunto. Segundo o Ministério da Saúde, esse é o primeiro parecer do grupo que se reuniu nesta semana e a consulta pública deverá ser publicada no Diário Oficial da União somente na próxima semana. A vacina Pfizer Baby foi aprovada pela Anvisa há mais de 2 meses e sem restrição de aplicação. No entanto, o governo federal distribuiu doses somente para crianças com comorbidades. A Sociedade Brasileira de Pediatria considera essa estratégia da CONITEC como manobra que dificulta a imunização. O presidente do Departamento Científico de Imunizações da SBP, Renato Kifuri, lembra que o Ministério coloca empecilhos desde o começo da vacinação de adolescentes e de crianças. Desta vez foi uma manobra de pedir avaliação de uma comissão de incorporação de tecnologia
dias, uma vacinação que era obviamente necessária para todas as crianças, não só para aquelas com comorbidade de 6 meses a 4 anos. É claro que a comissão, entendendo que é uma necessidade e precisamos vacinar nossas crianças, aprovou, isso vai para consulta pública, mas é mais um ato protelatório que atrasa a vacinação de nossas crianças. O pediatra infectologista chama atenção aos números de internações e mortes de crianças por causa da Covid somente neste ano. Menores de 5 anos já foram hospitalizados por Covid, mais de 14 mil hospitalizações e mais de 470 óbitos. Óbitos evitáveis e 40% desses óbitos em crianças que não havia nenhum fator de risco. 70% das hospitalizações também em crianças previamente saudáveis. Então é mais um atraso na vacinação de nossas crianças, não há aquisição de doses suficientes, a aprovação é demorada. Segundo o Ministério da Saúde, a consulta pública deve durar 10 dias. Depois desse período, as sugestões ainda serão analisadas pela Conitec. A assessoria do Ministério diz que ainda não há detalhes sobre novas remessas, como quantitativo ou data para a distribuição de vacinas pediátricas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06 agora. Em visita à Secretaria de Estado da Educação na última sexta-feira, o governador Ronaldo Caiado conheceu o novo modelo de gestão do transporte escolar que deve ser implementado pela pasta a partir do ano que vem. A novidade inclui o rastreamento da frota de ônibus via sistema de georreferenciamento, que é o GPS, com acompanhamento de rotas e quilometragem. O sistema chamado Transcolar Rural foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e já é adotado em Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, além, é claro, de Minas. A principal vantagem é o aumento da segurança no transporte de estudantes, já que os veículos podem ser monitorados em tempo real por meio da internet. Como o transporte escolar é operado em conjunto por estado e municípios, o governador Ronaldo Caiado busca uma parceria com as prefeituras. 4 pessoas foram presas suspeitas de sonegar quase 200 milhões de reais em impostos sobre circulação de mercadoria e serviços, o ICMS, e outros tributos no ramo do agronegócio em Goiás. Confira na reportagem de Juliana Carnevale. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, em ação conjunta com a Secretaria da Economia, deflagrou a Operação Falsa Medideira. A ação teve como alvo a associação criminosa composta por empresários do ramo de comércio de grãos, contadores e laranjas, estabelecidos em Goiânia, Rio Verde, Tumbiara e Uberlândia. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária, sendo 2 em Itumbiara e 2 em Rio Verde. No cumprimento das ordens, foram apreendidos celulares, computadores e documentos que comprovam as práticas delituosas. Participaram da operação 12 auditores fiscais e 40 policiais civis. Os auditores que acompanharam as diligências realizaram completa auditoria na sede das empresas, a fim de apurar o montante total de tributos sonegados. Segundo o delegado Marcelo Aires, titular da DOT, as investigações tiveram início após levantamento realizado pela Secretaria da Economia, que identificou uma fraude de sonegação de ICMS no ramo do agronegócio. Os valores sonegados a título de ICMS podem superar a casa dos 200 milhões de reais. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. Vamos falar então da Copa do Mundo. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, falou sobre a recuperação de Neymar e disse que não é possível assegurar a escalação do atacante para as oitavas de final da Copa do Mundo. Daliana, o Brasil terá 2 treinamentos até o duelo contra a Coreia, marcado para segunda-feira às 16 horas, horário de Brasília. Além de Neymar, os laterais Danilo e Alexandro também estão se recuperando de uma lesão. Com relação a Neymar e Alexandro, ainda temos 72 horas para o próximo jogo. Vamos contar com o tempo ao nosso favor. Temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição. O lateral Danilo é quem, segundo o médico, tem mais chances de voltar ao time. Nesta segunda-feira, o defensor treinou com chuteira no campo do CT e deu sinais de evolução.
E jogando com o time reserva, a seleção brasileira perdeu ontem para Camarões por 1-0 pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Confira os detalhes dessa partida com o repórter Fred Júnior. Definidos os últimos 2 jogos da fase oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. No grupo G, o grupo do Brasil, a seleção brasileira começou o jogo com a equipe totalmente reserva. Não fez uma grande partida e, assim como aconteceu com outras seleções que utilizaram reservas, o Brasil também perdeu. 1-0 para Camarões. Apesar da derrota, a seleção brasileira terminou em primeiro no seu grupo. Em segundo lugar, ficou a Suíça, que bateu a Sérvia por 3-2. Já no grupo H, Portugal, já classificado, também poupou os jogadores e perdeu para a Coreia do Sul de virada por 2-1. E essa vitória deu à seleção asiática a vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, mesmo com a vitória do Uruguai sobre Gana por 2-0. Neste jogo, a imagem ficou para o choro de Soares. O atacante veterano uruguaio estava se despedindo da sua última Copa do Mundo, eliminado fora da próxima fase. Destaque também para Arrascaeta, jogador do Flamengo, entrou e fez os 2 gols da seleção uruguaia. Assim, os jogos ficaram definidos com Brasil e Coreia na próxima segunda-feira, às 4h, horário de Brasília, e na terça-feira, também às 4h, Portugal e Suíça. A agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Fred Júnior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h11, 7h11. Os preços dos produtos do setor agropecuário desaceleraram ao longo do terceiro trimestre de 2022, afirma em relatório o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, divulgado na última sexta-feira. A repórter Rafaela Martinez chega trazendo também detalhes sobre este assunto aqui no Jornal Verde Vale. Produtos agropecuários brasileiros, como a soja, o milho e o trigo, desaceleraram de preço ao longo do terceiro trimestre deste ano. O resultado rompe com a trajetória de alta que prevalecia desde 2020 e a perspectiva agora é de menos inflação nos preços desses alimentos e mais segurança alimentar, tanto para o Brasil como para o mundo. Os dados são da nota Preços e Mercados Agropecuários, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nesta sexta-feira. Para o pesquisador Fábio Cervo, mais do que desaceleração, a projeção atual aponta inclusive para uma possibilidade de reversão de preços. O principal fator que leva à atual tendência de desaceleração de preços é a perspectiva mais otimista para a safra de 22-23, no sentido de maior expansão da oferta internacional das principais commodities agropecuárias. O Brasil, que é ator central no mercado internacional agropecuário, terá grande contribuição na safra 22-23, em especial com a soja, que terá expressivo crescimento de 22,3% de sua produção, bem como de seus subprodutos. O milho, o algodão e o café brasileiros também terão protagonismo na oferta mundial, com altas de 12%, 16,7% e 5,6%, respectivamente. A maior disponibilidade das commodities contribuem também com a recomposição dos chamados estoques de passagem. Eles correspondem ao estoque mínimo nas vésperas de uma nova colheita e vinham caindo desde o início das políticas de isolamento social, estabelecidas devido à pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h13 agora, e Goiás registrou uma redução de 9% no número de mortes violentas nos 9 primeiros meses desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. No Brasil, a queda foi de apenas 3%. É o que aponta o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo portal G1, com base em dados oficiais de estados e do Distrito Federal. A mais recente parcial do monitor de violência foi divulgada no dia de ontem, né? Uma amostra de que o estado é cada vez mais seguro para os seus cidadãos. Aqui, bandido não se cria, afirma o governador Ronaldo Caiado, que desde o início de sua gestão tem adotado uma polícia de tolerância zero com a criminalidade. O levantamento reúne estatísticas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e lesões corporais seguidas de morte. Em Goiás, foram 893 ocorrências de janeiro a setembro desse ano, contra 980 no mesmo período do ano passado. O desempenho estadual também se sobrepõe à média do Centro-Oeste, que teve uma queda de apenas 1% no período estudado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale.
7h14. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, estados e governo federal decidem criar grupo de trabalho para discutir formas de compensar perdas na arrecadação do ICMS. STF decide que aposentados têm direito à revisão da vida toda. Detalhes em instantes, aguarde. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h20. Foi rápido, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desse sábado. Muito bom dia para você que se liga aqui na 103,7. Representantes de estados e do governo federal fecharam um acordo nesta sexta-feira para criar um grupo de trabalho que vai discutir formas de evitar as perdas de arrecadação dos governos estaduais com as alterações feitas na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis. A mudança no modo de cobrar o ICMS sobre combustíveis foi uma medida definida pelo governo Jair Bolsonaro e aprovada pelo Congresso em junho. A ideia é diminuir o preço dos combustíveis para o consumidor final. A lei prevê a criação de um teto para a cobrança do ICMS para reduzir preços para o consumidor. A lei prevê então a criação dessa cobrança para reduzir os preços. Os combustíveis passam a ser considerados para fins de cobrança de ICMS como os itens essenciais. Com isso, a alíquota do ICMS não pode ultrapassar 18%. A lei também determina uma unificação na alíquota do ICMS em todo o país. Como é um imposto estadual, governadores alegaram que perderiam a arrecadação e entraram na justiça. Para tentar resolver o impasse, o ministro Gilmar Mendes decidiu criar uma comissão onde os estados e União pudessem chegar a um consenso. 7h21 agora. E por 6 votos a 5, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram a favor de aposentados no julgamento conhecido como revisão da vida toda do INSS. Entenda quem tem direito ao benefício nessa matéria de Igor Pereira. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos aposentados no processo conhecido como revisão da vida toda. A medida permite que os aposentados do INSS, que tinham salários mais altos antes de 1994, façam um novo cálculo do valor da aposentadoria. Tem direito à revisão a pessoa que se aposentou nos últimos 10 anos pela lei antiga, ou seja, antes da reforma da Previdência. Quem explica os detalhes é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Reconhece o direito dos segurados que se aposentaram e que tiveram a limitação do cálculo do salário de contribuição a partir de julho de 94. Essa revisão permite computar todo o período contributivo da vida laborativa do segurado. É necessário que seja feito um cálculo para saber se o segurado tem ou não direito a esta revisão. Não são todos os segurados que serão abrangidos por essa revisão da vida toda. A revisão e restituição dos valores não é automática. Daí a necessidade de fazer o cálculo antes de entrar na justiça. A presidente do Instituto explica os critérios para saber quem tem direito. Então, se ele recebeu a aposentadoria há menos de 10 anos, ele tem direito de calcular a sua renda para saber se a nova renda, utilizando todos os salários de contribuição de julho de 94 para cá ou toda a vida contributiva, qual é o cálculo mais vantajoso. Se for de toda a vida contributiva, ele tem a possibilidade de ingressar com o pedido dessa revisão da vida toda. O pedido de revisão não é obrigatório, mas quem se encaixa nos critérios da lei e ainda não entrou com uma ação, pode acionar a justiça e fazer o pedido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h23, 7h23. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte Goinfra realiza na terça-feira, 6 de dezembro, às 14 horas, audiência pública sobre a manutenção dos 21 mil quilômetros de rodovias estaduais, incluindo pontes, bueiros e faixa de domínio. Será no auditório que fica na sede da agência. Na oportunidade, serão apresentadas as características da nova licitação que será lançada em breve para a contratação de empresas especializadas na execução de serviços de conservação de malha viária pavimentada e não pavimentada. A área de manutenção da Goinfra ampliou ao longo dos últimos 3 anos o escopo de serviços realizados na malha viária, que é um valioso patrimônio público sobre a gestão do governo de Goiás. Durante a audiência pública, a Goinfra vai tratar das exigências de qualidade e produtividade que serão cobradas nas próximas empresas terceirizadas, bem como das determinações que estarão previstas nos contratos celebrados. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h24, Diego Souza assinou a renovação de contrato com o Grêmio por mais 6 meses, com possibilidade de prorrogação até o fim do ano. O centroavante se adaptou às condições financeiras do clube e terá redução salarial superior a 30% para o ano que vem. O portal já havia noticiado o encaminhamento entre clube e jogador. As partes chegaram a um acordo e o novo contrato foi assinado. O anúncio da permanência de Diego Souza deve ficar para a reapresentação do elenco no próximo dia 8 de dezembro, quando inicia a pré-temporada. O goleador de 37 anos ficou fora das últimas rodadas da Série B, pois foi liberado para realizar uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal. Durante o período de férias, o camisa 29 começou a fazer natação para não ficar parado e dará início aos trabalhos específicos em breve. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25 e a sexta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira e acumulando recuos semanais de até 3,47%. O vencimento janeiro 23 foi cotado a R$ 87,31, com desvalorização de 1,23%. Março 23 valeu R$ 90,43, com baixa de 1,08%. Maio 23 foi negociado a R$ 90,09, com perda de 0,51%. Julho 23 tinha um valor de R$ 87,50 com queda de 0,65%. Na comparação semanal, o cereal brasileiro acumulou desvalorizações de 3,36% para janeiro 23, 3,25% para o março 23, 2,84% para o maio 23 e 3,47% para o julho 23, em relação ao fechamento da última sexta-feira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h26. O governo de Goiás promove de 6 a 8 de dezembro mais uma edição da Semana Internacional de Combate à Corrupção, que representa resultados e premiações dos programas e projetos envolvidos pelos órgãos e entidades estaduais voltados à melhoria da gestão, a promoção de transparência e do controle social ao combate à corrupção. Coordenada pela Controladoria Geral do Estado, o evento terá início na terça-feira, com a premiação dos municípios participantes do programa de compliance público municipal realizado em Caldas Novas. No dia 7 de dezembro ocorrem 2 solenidades. Pela manhã, a divulgação e premiação das escolas vencedoras do projeto Estudantes de Atitude e à tarde, a apresentação dos resultados do programa e compliance público de Goiás e também premiação dos órgãos que se destacaram no ano. Já no dia 8 será a vez do lançamento do novo portal de transparência do governo de Goiás e premiação dos órgãos que se destacaram no ranking da transparência do projeto Goiás Mais Transparente. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 7h27. Daqui a pouquinho no próximo bloco, bombeiros encerram busca por vítimas em deslizamento na BR-376. Copa do Mundo, favoritas Argentina e Holanda abrem as oitavas de final. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h32, estamos de volta com o nosso Jornal Verde Vale neste sábado, dia 3 de dezembro. Bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua Verde Vale 103,7, a número 1 da região, 82% na preferência do mineirense. O Ministério da Saúde divulgou ontem novos números sobre a pandemia de Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou em 24 horas mais de 35 mil novos casos da doença e 129 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 35.300.000 casos confirmados da Covid-19 e 690.074 mortes registradas em consequência da doença. O número de pacientes recuperados soma 34,2 milhões. O estado de São Paulo tem o maior número de registros de Covid-19 e de mortes em consequência da doença. 6,1 milhões de casos e 176,3 mil óbitos. Em seguida aparecem Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul também na sequência. 7h33. E o Corpo de Bombeiros do Paraná encerrou na tarde de ontem as buscas por vítimas ou sobreviventes do deslizamento de terra na BR-376, que aconteceu na última segunda-feira, dia 28.
Nessa matéria, o repórter René Almeida faz um balanço dessa operação que durou quase 4 dias. O Corpo de Bombeiros do Paraná encerrou a busca por vítimas após o deslizamento de terra ocorrido no quilômetro 669 da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. O boletim do governo paranaense, na tarde desta sexta-feira, informa que todas as áreas com possibilidade de vítimas ou veículos foram acessadas e nada foi encontrado. Segundo as autoridades, foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, sendo 2 mortes, 6 pessoas resgatadas com vida e outras 6 que conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, comenta os próximos passos para a liberação da rodovia. A gente já começa agora a tabular ações de que forma essa rodovia vai ser vistoriada. A vistoria final está prevista para o início do sábado, amanhã de sábado. Os órgãos todos, ao final do trabalho que vai ser realizado no dia todo de hoje, eventualmente até durante a noite, amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376. Os deslizamentos na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, ocorreram na tarde da última segunda-feira. O primeiro foi por volta das 13h30 da tarde e o segundo perto das 7h30 da noite, quando o trânsito estava em pista única. Inicialmente, os bombeiros chegaram a estimar em mais de 30 o número de vítimas, mas as projeções foram caindo ao longo da semana. No total, 6 caminhões e 3 carros foram removidos do local. A equipe da concessionária Artéries Litoral Sul mantém os trabalhos na rodovia, realizando a retirada de materiais e efetuando obras de recuperação e recapeamento da pista. A Polícia Rodoviária Federal e a empresa continuam todos os trabalhos de estabilização das estruturas da rodovia. O trânsito permanece interrompido, sem previsão de liberação. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h36, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG, prorrogou o prazo para a submissão de projetos de pesquisa da chamada pública 10/22, Conservação de Biodiversidade, Legados Verdes do Cerrado. Pesquisadores doutores que tenham vínculo com a instituição de ensino superior ou instituições de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Goiás podem submeter os seus projetos de pesquisa pela plataforma OPP FAPEG até às 17 horas do dia 5 de dezembro, conforme a primeira retificação publicada no site da FAPEG. A chamada é realizada em parceria com a Companhia Brasileira de Alumínio e com as empresas Reversas Votorantim Limitada e foi lançada em 21 de outubro desse ano. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a conservação da biodiversidade no âmbito da reserva Legado Verdes do Cerrado, no município de Niquelândia. Dessa forma, a FAPEG vai apoiar a formulação e implantação de projetos de pesquisa que possam ampliar as fronteiras do conhecimento científico e tecnológico, que impulsionem o desenvolvimento socioeconômico do Estado e que tenham capacidade de impactar com soluções práticas a preservação do bioma cerrado. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. Após o encerramento da fase de grupos, os jogos eliminatórios da Copa do Mundo começam hoje, no 14º dia de disputas no Catar. Saiba quais são os jogos de hoje com a matéria de Fred Júnior. A fase de grupos da Copa do Mundo 2022 está finalizada e assim os 16 classificados já foram conhecidos e o chaveamento das seleções até a final também está definido. Líder do grupo G, a seleção brasileira vai enfrentar nas oitavas de final a Coreia do Sul, que desbancou Gana e Uruguai e ficou em segundo na chave H. Quem vencer esse confronto vai encarar o classificado do duelo entre Croácia e Japão nas quartas de final. Os asiáticos surpreenderam ao ficarem em primeiro lugar em um grupo que tinha Espanha e Alemanha. Projetando a semifinal do Mundial pela ótica do Brasil, caso a seleção siga avançando, na reta final vai enfrentar quem sair vivo dos confrontos, envolvendo Austrália e Argentina, Holanda e Estados Unidos. Ou seja, a chance de um clássico envolvendo a principal rivalidade sul-americana na Copa do Mundo, na fase semifinal, tem uma boa possibilidade de acontecer. Um dos finalistas da Copa do Mundo vai sair das outras 8 seleções que estão do outro lado da chave. Espanha, Marrocos, Portugal, Suíça, França, Polônia, Inglaterra e Senegal serão as postulantes à vaga
a decisão. Entre os 16 classificados, foram 8 europeus, 2 seleções da América do Sul, outras 2 da África e da Ásia, além de uma seleção da Oceania e uma da América do Norte. A Agência Rádio Web, com informações da Copa do Mundo do Catar, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. Vamos então ao agro. A semana termina com destaque para o óleo no complexo soja na Bolsa de Chicago. Os futuros do derivado foram severamente pressionados nas 2 últimas sessões, tendo acumulado perdas de mais de 6% entre os principais vencimentos. O contrato janeiro cedeu 6,4% para 67,38 cents de dólar por libra-peso, enquanto março foi de 65,78 libra-peso. Na última sexta-feira, as cotações ainda superavam os 70 centavos. As notícias vindas dos mandatários para o uso de biocombustíveis nos Estados Unidos pelos próximos 3 anos, os quais vieram aquém do esperado, sinalizando uma demanda menor e pesando sobre o derivado. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h40, o Conselho Municipal do Idoso lança a campanha Lençol do Noel, voltado para atendimento aos internos nas instituições de longa permanência de Mineiros. O objetivo é arrecadar o maior número possível de lençóis de solteiro com elástico, de preferência na cor branca ou transparente, que serão usados pelos idosos nos lares de longa permanência, conhecidos como abrigos. As doações já estão sendo arrecadadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Os pontos de entrega são o CRAS do setor Leontino, no Parque São José, e também na Secretaria de Assistência Social, localizada no Passe 2 do IP Shopping. Em caso de doação em dinheiro, o depósito deve ser feito na Caixa Econômica Federal para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 7h41, o governo de Goiás nomeou 70 aprovados no concurso público para analista de gestão governamental, cuja prova foi realizada em abril deste ano. Os convocados têm até dia 30 para tomar posse. Confira os detalhes com a repórter Juliana Carnevale. O governo de Goiás publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira a nomeação de 70 aprovados no concurso público para analista de gestão governamental, cuja prova foi realizada em abril deste ano. Os convocados, que têm 30 dias para tomar posse, vão compor os quadros da Secretaria de Administração e constam no primeiro chamamento do concurso, que aprovou ao todo 329 candidatos. Foram nomeados profissionais para as funções de agrimensura, arquitetura, engenharia 1, engenharia 2 e engenharia 3, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitação e contratos e desenvolvimento de sistemas, totalizando 70 convocados. Além de atender demandas da Secretaria de Administração, os candidatos aprovados também podem ser lotados nas Secretarias de Economia e de Desenvolvimento e Inovação. Os profissionais nomeados estarão sujeitos ao regime estatutário e possuem jornada de trabalho de 40 horas semanais. A previsão é que todos os aprovados sejam convocados em etapas até 2024. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. 7h42, 7h42, e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal Verde Vale deste sábado. Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Jota. Para você que nos fez companhia, um ótimo sábado, um bom fim de semana. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. A partir das 6h30 da manhã de segunda, nós estaremos trazendo todas as notícias, principalmente aí do fim de semana na área policial e também no Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade. Excelente sábado para você. A previsão do tempo para hoje, de acordo com o Clima-Tempo, é aumento de nuvens na parte da manhã com chuva, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de 90%, volume estimado em 20 milímetros. A umidade relativa do ar entre 40% e 82%. A temperatura mínima 21 graus, a máxima pode chegar aos 30 graus no dia de hoje. 7h43, tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.